Pronto, está gravando. Então, bem-vindos todos aqui à nossa última palestra do SCA hoje. Nesse semestre que o nosso tema geral foi 12 perspectivas para o século XXI. Hoje a gente chega à última palestra, que tem o título Gripezinha ou 1 milhão de mortos, epistemologia para um país com Covid-19. E a gente vai falar um pouco sobre epistemologia relacionada ao coronavírus, especificamente, hoje. O palestrante é Vitor, eu vou deixar ele se apresentar depois, que eu terminar de falar. Vou pedir só para o Otaviano fazer uma oração para a gente iniciar, e a gente segue aquele mesmo esquema, né? A palestra e depois o tempo de perguntas no final dela. A palestra deve durar por volta de 1 hora. Beleza? Então, ora aí, Otaviano, para a gente iniciar. Tá bom. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse semestre da SEA que está acabando. Queremos te agradecer pelas palestras que o Senhor deu para a gente conversar e aprender mais sobre o nosso mundo. E eu quero te pedir especialmente hoje, pela palestra do nosso irmão Vitor, que o Senhor abençoe ele, que ele consiga transmitir as ideias com clareza e que isso construa a nossa maneira de pensar sobre o mundo, sobre as coisas e como levar sempre em consideração o teu evangelho em nossas vidas. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, me digam aí se vocês estão vendo esses slides agora. Yes. Sim. Sim. Eu vou falar aqui, vou passar os slides, vocês sabem, se ficar estranho, assim, demorar muito num slide, eu estiver falando de outra coisa, ou se minha voz estiver travando, algo assim, avisem para a gente reiniciar, viu? Porque às vezes pode travar. Então, se vocês notarem algo estranho, me avisem aí. Mas até aqui, vocês estão me ouvindo tranquilos e vendo os slides em tela cheia, né? Sim, sim. Beleza. Ocasionalmente eu vou pedir uma confirmação enquanto eu estiver falando, porque eu estou em tela cheia aqui no slide e eu não estou conseguindo ver a tela do Teams. Mas vamos lá. Então, nosso tema de hoje, gripezinha ou 1 milhão de mortos, eu esqueci de colocar essas aspas aí lá na ementa e no calendário, porque são duas frases, né? São duas frases não, mas partes de frases ou de ideias que foram circularam aí durante esse tempo de Covid e que eles funcionam como um ensejo para a gente falar de epistemologia hoje. Gripezinha é mais notório, né? Foi a fala lá do Bolsonaro, bem no começo da pandemia, a parte em que ele fala do histórico de atleta e assim por diante. E esse 1 milhão de mortos, que muita gente não pegou a referência, alguns poucos aí pegaram, é também uma outra afirmação que é relacionada lá ao Átila Yamarino, né, que ele foi muito criticado, porque ele mostrou um estudo lá de uma universidade da Inglaterra, que previa que teria cerca de 1 milhão de mortos no Brasil até agosto, né, e se nada fosse feito. E o pessoal criticou ele quando chegou em agosto e estava em 75 mil mortos, só se não me engano, e o pessoal começou a criticar as previsões dele, e isso deu pano para criticar também a ciência, né? A ideia da ciência assim por diante. Então, a gente vai falar de duas posturas básicas que a gente vê muito acontecendo e estão mais enfatizadas, mais sublinhadas nesse período de Covid, nesse período que a gente está vivendo, que são duas posturas em relação à ciência, à capacidade de conhecimento, à mídia e assim por diante. Mas, sobretudo, o que a gente vai tratar hoje é desse nome que a gente ouve todos os dias: ciência, ciência, e outras coisas relacionadas a ela, como fatos ou como obscurantismo ou qualquer coisa do tipo. Então, a nossa ideia é falar um pouco no final sobre ciência, mas inicialmente, nesse caminho, a gente vai falar um pouco sobre epistemologia, que, para quem não sabe, episteme é uma palavra grega que significava lá conhecimento, está nos tratados de Aristóteles, nos diálogos platônicos, e a episteme era exatamente, significava exatamente isso, conhecimento, né? É um estudo bem antigo. E a epistemologia, como toda logia geralmente fala, né, que é o discurso ou estudo sobre isso. Então, a gente vai ver como isso se relaciona tanto com a questão, essas afirmações acerca da ciência, o ceticismo,
a hiperafirmação, como a gente vai ver, e, no geral, o que quer dizer conhecer. Então, a gente vai falar o nosso caminho que a gente vai percorrer hoje são essas 4 etapas. A gente vai primeiro ver do que estamos falando, o que ensejou essa palestra. Eu vou mostrar para vocês algumas notícias. Depois a gente vai ver no que consiste a questão que esses grupos, essas duas posturas sociais, elas discutem a respeito, que é a ideia da realidade da Covid. A gente vai ver como a gente vai chegar a isso e discernir algumas proposições diferentes, que muitas vezes as pessoas fazem uma salada de uma coisa com a outra. E depois a gente vai passar para a etapa de ver um pouco sobre o que quer dizer epistemologia, o que quer dizer conhecimento. Vamos estudar um termo e talvez vocês conheçam a acepção teológica dele, que é chamada justificação, mas na epistemologia a gente fala muito também o que quer dizer uma crença justificada, o que quer dizer ser racional numa crença ou irracional. A gente vai falar disso e falar disso em relação ao empreendimento científico. E, por fim, a gente vai falar exatamente da outra postura, que é o contrário do anticientificismo, o ceticismo em relação à ciência, que é a ideia que eu chamei aqui de carteirada da ciência, que é a ideia que vocês muitas vezes veem, foi a ciência que falou, ou são apenas os fatos. A gente vai ver que as coisas são... O buraco é bem mais embaixo. E nisso tudo eu vou fazer um disclaimer inicial, chamar a atenção para a cautela de que esses assuntos que a gente vai falar aqui hoje, eles são muito mais complexos do que uma palestra de 1 hora e meia permitem que a gente entre, né, em detalhes em cada um dos aspectos. Então, tomem nesse sentido de que, sim, os argumentos que eu vou apresentar aqui, eu creio que eles são razoáveis, então eles não são tipo de jogar fora, mas eles também não atingem a profundidade que muitas vezes as questões exigem. Como a gente vai ver, existem livros e livros escritos, por exemplo, sobre o que diferencia o conhecimento científico dos outros conhecimentos, ou sobre a questão do testemunho relacionado à mídia, e assim por diante. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? Ou cortou aí alguma coisa? Tá tudo certo. Então, eu vou olhar aqui para o meu celular de vez em quando, mas eu não estou olhando o WhatsApp, não. É porque eu fiz algumas anotações e eu estou deixando aberto aqui para ficar me lembrando. Então, vamos lá. Primeiramente, do que é que estamos falando? O que ensejou essa palestra, né? De um lado mais claro e mais explícito, né, que é mais perceptível, é a questão do Bolsonaro. Eu acho essa imagem muito boa porque as imagens geralmente elas falam muito mais do que palavras, né? E eles pegaram esse momento que o Bolsonaro está retirando a máscara e jogam numa notícia em relação que geralmente está relacionada ao negacionismo, que eles afirmam que o Bolsonaro é negacionista. E essa imagem fala muito, né? Ela tem uma agudeza muito grande, né? Que é exatamente estar no olho ali a máscara dele. E essas afirmações do Bolsonaro, elas ilustram um certo tipo de posição, do qual ele não é nem de longe o primeiro a postular ou o único, né? Existe todo um grupo que fala disso, né? Então, a gente tem aqui algumas frases dele, eu retirei aqui de algumas notícias. No final, eu vou botar todas as referências, para se vocês quiserem ir lá conferir, tanto de reportagem como de vídeos, de algumas lives que ele faz, falando essas coisas, para vocês terem a ideia de que não é simplesmente uma invenção. Ele diz assim, por exemplo, numa das falas dele, fala um tanto em máscara, isso ele falou numa live. O tempo todo essa mídia pobre falando, o presidente sem máscara, não encheu o saco ainda não, isso é uma ficção. Quando é que vamos ter gente com coragem, que eu não sou especialista no assunto, para falar que a proteção da máscara é um percentual pequeno? A máscara funciona para o médico que está operando uma máscara específica. A nossa aqui, ele se referindo à própria máscara dele, a proteção é praticamente zero. Lá no vídeo fica mais claro a fala dele, que aqui ficou um pouco mal transcrito. E tem a famosa frase, tem várias outras, essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, ela pega várias frases dele, né? E uma delas é que ele, durante esse pronunciamento lá da oficial do governo, tem essa ideia pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria acometido quando mundo de uma gripezinha ou um resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, se referindo ao Drauzio Varela, e daquela conhecida televisão, uma referência à Globo. Então, esse é um lado, né? Essa postura do Bolsonaro ela é ilustrativa de uma
um fenômeno mais amplo em relação ao empreendimento científico, que a gente vai já ver isso especificamente. Por outro lado, a gente tem também a elite intelectual, que é relacionada à mídia, não só à mídia, mas aos artistas e tudo mais que falam, dão a carteirada da ciência, né? Essa reportagem aqui é da Unicamp, e eles têm essa reportagem sobre negacionismo, né? Vejam que interessante o que vai falar aqui. O título é Negacionismo na Pandemia, a Virulência da Ignorância. Olha só, o negacionismo, isso aqui é uma entrevista que fizeram com um professor, né? Isso não, lá no final dessa reportagem, a Unicamp diz que não necessariamente compactua com a notícia de que foi um trabalho feito sobre a pandemia especificamente. Então, isso não é necessariamente uma opinião da Unicamp, mas é, com certeza, dos professores que fizeram essa notícia, dos que participaram dessa notícia. E o professor diz assim, o negacionismo vai além de um boato ou fake news pontual. É um sistema de crença que sistematicamente nega o conhecimento objetivo. Preste atenção nas palavras. Conhecimento objetivo. A crítica pertinente, as evidências empíricas, o argumento lógico, as premissas de um debate público racional, frisem nessa palavra, e ter uma rede organizada de desinformação. Essa atitude sistemática e articulada de negação para ocultar interesses político-ideológicos, muitas vezes escusos, que tem sua origem nos debates do Holocausto, é inédita no Brasil, afirma Marcos Napolitano, professor de História do Brasil independente e docente orientador do Programa de História Social da USP. Aí ele fala, continua, os negacionismos é que faz uma salada gigantesca. Neonazismo, criacionismo, terraplanismo, entre outros, podem ser motivados por interesses diversos e os grupos negacionistas são distintos entre si, mas têm características em comum, como oportunismo político e incoerência, destaca Yurige Castelfranchi, professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Vejam, aqui nós temos a gente vai tentar separar um pouco as coisas, tanto no caso do Bolsonaro como nesse caso aqui, mas vocês conseguem ver uma certa salada de coisas aqui, né? Primeiro que neonazismo, criacionismo, terraplanismo, ainda que todos fossem tipos de negacionismo, eles não são a mesma afirmação, eles têm categorias bem diferentes sobre eles. Mas aqui está colocando numa salada. E esse arrogar, tanto da universidade, da cúpula dos professores e dos artistas e da mídia, que tem que salvar a sociedade obscurantista do medievo religioso. E quem seríamos nós se não fossem essas pessoas iluminadas para nos salvar dessas dificuldades, né, desses obscurantismos em que vivemos? Então, tem duas características aqui, depois a gente vai examinar com mais detalhes, mas eu queria que vocês percebessem. Tanto a do Bolsonaro, quanto essa aqui que eu vou chamar de carteirada da ciência. Mas a gente chega a essa ideia aqui do que a gente está falando, né? O que está sendo discutido. E, no fundo, o que está sendo discutido por essas duas afirmações, ali também está falando sobre Covid, a ideia de negacionismo é lançada ali em referência a Covid-19, mas que lembra outros negacionismos, como ele está falando ali do negacionismo do Holocausto, que foi uma discussão se o Holocausto aconteceu de fato ou não, é uma controvérsia na história ali da segunda metade do século XX, mas o que está sendo discutido, propriamente, a gente vai já ver como que esse termo é complexo, a ideia da realidade da Covid-19. Dois grupos estão afirmando coisas diferentes. E as afirmações elas vêm tão misturadas umas das outras que é muito fácil fazer uma salada, trocar alhos com bugalhos aqui. Então, o que está sendo discutido, por exemplo, a Covid é uma doença grave que causará muitas mortes ou é apenas uma gripe qualquer, mais um tipo de gripe qualquer? É uma pergunta. E isso depende da realidade. Qual a realidade acerca dessa doença? Qual é a forma de lidar com o vírus que causa essa doença? É isolamento social, lockdown, tratamento precoce, vacinação? Vejam que essa segunda pergunta ela toca num outro ponto. Ela está falando de como lidar com esse vírus, não necessariamente sobre a existência ou não do vírus ou se é grave ou não. A cloroquina e os outros tratamentos precoces, eles funcionam para tratar essa doença? É um outro tipo de afirmação. Mas, no fundo,
todas essas afirmações elas podem ser juntadas sob a égide de uma disputa acerca da realidade. Qual o fato acerca daquilo? A gente vai já ver como que essa palavra realidade ela se relaciona com o sujeito, com as nossas crenças e assim por diante. Mas, inicialmente, cabe dizer que dos dois lados há uma certa ambiguidade, uma mistura, porque geralmente as afirmações sobre a Covid elas têm teores diferentes, elas falam de coisas diferentes, apesar de elas estarem discutindo a realidade, mas elas discutem a realidade de uma forma distinta. Por exemplo, a melhor forma de lidar com o vírus não é a mesma coisa de discutir se o vírus é grave ou não. Apesar de que uma coisa está tão intrinsecamente conectada com a outra, uma coisa derivada da outra, como a gente já vai ver, mas elas são afirmações diferentes a respeito da realidade. E a gente não sabe bem do que o Bolsonaro discorda, porque uma hora ele fala da ciência, ele fala que tem que esperar tratamento comprovado pela ciência, outra hora ele discorda, e do outro lado a gente não sabe se o Bolsonaro é irracional em relação ao tratamento da Covid. Ele, com certeza, se ele for irracional, ele não é irracional da mesma forma sobre diferentes afirmações. O Bolsonaro ser irracional, por exemplo, ao dizer que a Covid é grave ou não, é diferente, se ele for irracional, da irracionalidade no caso dele discutir qual é o melhor tratamento, ou seja, qual é a melhor forma de lidar com a Covid, isolamento, lockdown e assim por diante. Então, a gente chega aqui. Gente, até aqui tudo bem? Estão me ouvindo? Tá tranquilo? Ainda estão aí? Sim. Beleza. Então, aqui a gente consegue discernir basicamente dois tipos de proposições, né? A gente tem proposições próprias sobre a Covid-19, sobre a realidade da Covid-19. Por exemplo, a Covid é uma doença grave, visto que causa estragos severos ao pulmão, diferente do que ocorre em outros tipos de viroses. E esse tiozinho aí é o sinal da lógica da negação. Ou a Covid ou não é o caso que a Covid seja uma doença grave e que cause estragos severos ao pulmão, e diferente do que ocorre em outros tipos de virose. A cloroquina funciona para tratar a Covid-19, ou não é o caso que a cloroquina funciona para tratar Covid-19. O uso de máscaras impede a proliferação do vírus. Não é o caso que o uso de máscaras impeça a proliferação do vírus. Esse é um tipo de afirmação que o que eu chamei aqui de proposições próprias sobre a Covid-19, porque elas estão relacionadas a um tipo de realidade diferente do que a gente pode chamar de proposições derivadas, que tem mais a ver com a ação do indivíduo em relação àquelas informações que ele recebeu. O isolamento social, o lockdown, é a melhor forma de lidar com a pandemia de Covid-19. Durante a pandemia de Covid, só devem funcionar serviços essenciais. Vocês viram que essa ideia de o que é um serviço essencial, ela é bem discutível. Então, aqui a gente está lidando com dois tipos de proposições diferentes, proposições próprias e proposições derivadas. Elas, com certeza, se relacionam. Por exemplo, uma ação epistemicamente responsável, ela normalmente consideraria proposições próprias para fazer proposições derivadas. Elas, com certeza, se relacionam, mas elas não são a mesma coisa, e a derivação dela, a implicação que uma faz da outra, ela não é tão direta quanto parece. Só que, ainda assim, o que a gente vê nas notícias e nos debates públicos é que essas afirmações elas são misturadas, se faz uma salada delas. Por exemplo, o Bolsonaro, quando ele é irracional, não há uma divisão dizendo assim, o Bolsonaro é irracional porque ele nega, por exemplo, que os estudos científicos mostram que a Covid causa estragos graves ao pulmão. Mas o Bolsonaro ele é irracional de um jeito diferente quando ele defende que o lockdown não é uma boa estratégia para a Covid. Não. As pessoas elas dizem que eles são irracionais, que ele é irracional, e isso junta as duas coisas. Ele é irracional tanto por uma coisa quanto por outra. E não há separação nisso. E aqui eu não estou discutindo necessariamente se isso é uma verdade ou mentira. Eu só quero que vocês percebam a diferença entre essas duas afirmações. O julgamento sobre a racionalidade e a irracionalidade não é o mesmo para todas as proposições. Então, isso é importante de dizer, de frisar aqui. A gente vai lidar aqui, particularmente nessa palestra, o que particularmente nos interessa, são essas afirmações próprias sobre a Covid, porque elas particularmente elas enfatizam melhor o problema que a gente quer tratar.
As proposições derivadas, elas são mais complexas, mas a gente vai tocar nelas também. Mas a gente vai falar inicialmente aqui sobre proposições próprias. Mas, de qualquer forma, se a gente considerar todas essas informações, uma pergunta surge, que é a pergunta assim: como eu posso, se eu acho que há uma realidade sobre cada um desses assuntos, como eu posso saber, como eu posso conhecer a verdade sobre isso? O que é que eu tenho que fazer para descobrir a verdade sobre essas proposições, ou a mentira delas, ou a verdade sobre a negação dessas proposições? Então, isso é uma outra pergunta. E, geralmente, a resposta fácil que popularmente a gente daria é: olha, consulta um especialista a respeito disso, né? A gente leva o carro no mecânico, a gente chama o detetizador na nossa casa quando tem barata, a gente vai ao médico para tratar um câncer ou outra doença, e a gente costuma ouvir pastores e mestres sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica e assim por diante. E de diferentes formas, a sociedade cria uma certa garantia para esses especialistas. Veja, por exemplo, você vai no médico que tem uma clínica e você não fica pensando assim: eita, eu tenho que deduzir ou procurar informações para saber se esse médico ele é confiável ou não. Eu não sei se ele é confiável ou não, eu não vou me tratar dele. Não, você meio que raciocina que se esse médico ele tem uma clínica é porque ele é confiável. Então, a existência de uma clínica ali tem todo um indicativo tácito, não dito, implícito, de que se esse médico tem uma clínica é porque ele é confiável. Se um mecânico tem uma oficina, é porque provavelmente ele tem alguma confiabilidade. Isso não é 100%. Às vezes a gente tem outros fatores que implicam, né, na hora de dizer isso. Por exemplo, a própria estética. A estética de um lugar geralmente fala para a gente, ou implica para a gente que uma pessoa é confiável ou não. É muito mais fácil confiar numa oficina que tem equipamentos chiques, novinhos, do que numa oficina que tenha uma aparência desgastada. E geralmente a gente consultaria um especialista sobre isso. Como eu posso saber a verdade sobre a Covid? Bom, consulta alguém que estuda Covid-19. Isso, desde a antiguidade, de formas diferentes, isso acontecia, essa ideia do argumento de autoridade, ou seja, de pedir que uma autoridade fale sobre um determinado assunto. É impossível que um ser humano tenha conhecimento sobre tudo. Existe uma dependência de outras pessoas que estudam diferentes assuntos, e principalmente na nossa sociedade, que uma das características da modernidade é exatamente uma especialização cada vez maior. E aqui tem o conselho de Sócrates, no diálogo famoso dele, chamado Teteto, que ele diz assim: isso mesmo, Teteto, para que eu próprio, que no começo desse diálogo está o Teodoro, que é um geômetra, o Sócrates e o Teteto conversando. E o Teodoro diz que o Sócrates é muito parecido, ele é tão feio quanto o Teteto, né? Aí o Sócrates chama o Teteto e diz assim: isso mesmo, Teteto, para que eu próprio me contemple e veja como eu tenho o rosto. Diz Teodoro que é parecido com o teu. Porém, se cada um de nós tivesse uma lira e ele declarasse que ambas estavam com igual afinação, dar-lhe-íamos crédito de imediato ou primeiro procuraríamos certificar-nos se ele entende de música para falar com a autoridade. E uma vez confirmada sua competência, aceitaríamos de pronto o que dissesse. Em caso contrário, não. E agora, segundo penso, se nos interessa de algum modo tal parecença, precisaremos decidir se ele entende de pintura e, consequentemente, se pode opinar nessa matéria. O diálogo, esse é um dos diálogos, o Teteto, ou sobre o conhecimento, que é o nome desse diálogo. Ele é um diálogo mais antigo sobre as questões de verdade, de como conhecer e assim por diante. E essa parte já é um prólogo para o que vai ser discutido durante todo o diálogo. Só que vejam bem, quando a gente fala em recorrer a uma autoridade, particularmente no nosso caso, no caso da modernidade, isso complexifica ainda mais as coisas, porque aí a gente começa a ter um conhecimento aqui em dois níveis. A gente consegue discernir o conhecimento dos cientistas e o conhecimento nosso, propriamente dito. Eles não são o mesmo tipo de conhecimento.
O conhecimento do cientista ele vai ser adquirido por meio da prática científica. O nosso é por testemunho. A gente vai ouvir de alguém as deduções do cientista. E geralmente a gente ouve por meio da mídia, nos informando hoje de alguma forma. Ou seja, a nossa forma de perguntar para alguém, no caso, por exemplo, da Covid, é ouvir os últimos achados da ciência por meio da mídia. E isso complexifica as coisas, porque isso cria a ideia de um conhecimento em 2 níveis. Tudo bem até aqui, gente? Estão me ouvindo? Ainda estão aí? Estão vivos? Tudo certo. Beleza. E assim como tem 2 tipos de conhecimento aí, a gente consegue perceber e chegar ao núcleo do problema da nossa época. Um dos núcleos do problema da nossa época, sobre tudo isso que a gente está vivendo, da postura anti-ciência, da postura exagerada para com a ciência, que são 2 tipos de cinismo diferentes, né? Porque existe, como a gente definiu, 2 níveis de conhecimento. Existe como o cientista conhece a verdade sobre a Covid-19, sobre aquelas proposições que a gente estava vendo lá em cima, e como as pessoas comuns que não são acadêmicas, acadêmicos de hard science, que são as ciências físicas, químicas, biológicas e assim por diante, conheço a verdade sobre a Covid-19. E essa divisão entre o conhecimento em 2 níveis, ele apresenta dificuldades, porque aí surgem 2 tipos de cinismos que são diferentes. Primeiro, eu posso ter um cinismo de que a comunidade científica, ou seja, a ciência como prática, e ciência aqui eu estou me referindo especificamente, ciência é um termo muito dilatado, porque ele pode se referir ele pode se referir a um grupo muito amplo de coisas. A gente chama história de ciência, a gente chama de sociologia de ciência, a gente chama física de ciência, assim por diante. Mas ciência aqui, a gente vai restringir esse termo especificamente aquilo que são chamados de hard sciences, as ciências duras, que são as ciências em contraposição, por exemplo, às ciências humanas. Ciências duras seriam física, química, biologia e assim por diante. E dentro dessas próprias hard sciences existem ciências mais duras do que outras. Por exemplo, física e química, elas geralmente são mais duras, ciências mais duras do que a biologia. Então, um tipo de cinismo que pode surgir olha, a comunidade científica ela não consegue, em todo ou em parte, fornecer a verdade sobre a Covid-19. Ou o meu cinismo, ele pode ser de outro tipo. Ele pode dizer assim, olha, a comunidade científica pode até fornecer a verdade sobre isso, mas eu, como não sou um acadêmico nem nada do tipo, eu recebo por meio de de um testemunho da mídia, por exemplo. E eu não tenho acesso a essa verdade em todo ou em parte, porque quando essa informação chega a mim, ela é distorcida por inclinações políticas e assim por diante. Ou ainda podemos ter uma junção desses 2 tipos de cinismo. Olha, nem a comunidade científica consegue me fornecer verdade, e a verdade é ainda mais filtrada ainda quando passa para o momento de informação, ou seja, quando o jornalismo informa a respeito disso. Então, a verdade já chega deteriorada sobre isso. Então, por que eu devo seguir? E a gente chega a uma questão interessante, porque se você for examinar os argumentos para esse cinismo, eles geralmente são argumentos débeis. Eles não são argumentos bons, principalmente no caso da esquerda, que é sobre o empreendimento da ciência. O da direita, que é sobre o testemunho, ele é um pouco mais complexo. Os argumentos eles até podem ter alguma razão, mas em especial sobre o empreendimento da ciência, eles são muito débeis. Porque nos 2 casos, me parece que a verdadeira pergunta é que eu estou simplesmente trocando uma autoridade por outra. Então, se perguntar assim, cara, por que tu não acredita no empreendimento científico? Geralmente essa pessoa que vai dizer isso, ela não tem um argumento forte. E existem bons argumentos, como a gente vai ver no final, de passagem. Ela simplesmente trocou uma autoridade para outra. Geralmente a justificativa porque eu vi alguém falando isso e isso no Instagram, no Facebook, ou meu pastor falou que não é assim. Então, eu simplesmente troquei o que a ciência, o que os artigos acadêmicos podem dizer por uma outra autoridade. Então, eu vejo afirmações como, por exemplo, o uso de máscaras é apenas uma estratégia do comunismo para aumentar o alcance do braço do Estado
e assim dar mais um passo na destruição da civilização cristã ocidental. Uma afirmação assim, obviamente, é uma caricatura, mas ela forma verdades de afirmações que estão espalhadas por aí. Qualquer pesquisa simples na internet, vocês vão achar esse tipo de coisa por aí. Então, é simplesmente uma troca de uma autoridade por outra. Eu desconfio das autoridades estabelecidas, mas eu confio cegamente, muitas vezes, em outras autoridades. Algum youtuber que eu gosto, alguém que tem uma posição política mais parecida comigo, e assim por diante. Então, essa é uma das questões. Os outros tipos de questões, por exemplo, podem ser argumentos que não necessariamente têm a ver com autoridade, mas ele toca em percepções débeis acerca do que é a ciência, de como é feito o empreendimento científico e, às vezes, falácias lógicas mesmo, como a gente vai ver. Por exemplo, várias pessoas que eu conheço, eu já ouvi isso por aí, usaram cloroquina e ficaram curados. Portanto, tentar impedir o uso da cloroquina é uma falsidade, uma jogada política. A gente vai já ver porque que esse argumento é falacioso. E, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, não dá para acreditar na ciência. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora diz que máscara funciona, outra hora diz que máscara não funciona. E essa última afirmação em particular, ela revela um desconhecimento sobre como é feito ciência. A gente vai já tocar nesses pontos especificamente. Deixa eu só consultando minhas anotações aqui para ver se eu esqueci algo. Então, travestidos de argumentos genéricos, desses argumentos que revelam uma percepção imediata, uma falácia lógica ou algo do tipo, geralmente são incoerentes ou míopes, porque eu simplesmente troco uma autoridade da outra. O problema se revela, como é a afirmação aqui, para a maioria das pessoas um problema de fato de autoridade. Eu troquei uma autoridade por outra, eu prefiro uma autoridade à outra. E os outros, como a gente viu, são os erros de raciocínio. No caso do jornalismo, por exemplo, a gente vai tocar nele mais abaixo, mas existe o mesmo problema aí. Apesar dele ser um problema mais complexo, mas eu simplesmente, geralmente, troco uma autoridade por outra. Bom, eu não me informo mais em Globo, como eu vi uma afirmação no Facebook um tempo atrás. É engraçado. O cara diz assim, vocês têm que parar de ficar comendo capim ideológico, ficar assistindo Globo lixo. Vão assistir Brasil Paralelo. É engraçada essa afirmação, porque eu estou dizendo assim, basicamente, olha, parem de comer esse capim ideológico aí que eu não gosto e venham comer do meu capim ideológico. Porque o Brasil Paralelo, qualquer um que dá uma olhada nos vídeos ali, vê que tem uma ideologia forte por trás da questão. Então, tem uma questão de autoridade também ali. Eu simplesmente troquei uma autoridade por outra. Eu não me informo pela Globo Lixo, mas eu me informo pelo Instagram da personalidade de internet que eu mais gosto aí. Então, tem a ver com isso, né? Mas a gente vai ver mais tarde algumas coisas sobre isso. Então, como é que a gente pensaria sobre essas coisas, né? Guardem essas afirmações, guardem essa ideia da autoridade, como é que a gente criticaria essas afirmações aqui que a gente está entendendo. E agora a gente vai fazer um tour epistemológico, um pouco de epistemologia, ideia básica da palestra, para a gente ver a natureza da justificação, um pouco do empreendimento científico e assim por diante. Todos estão aí, gente? Estão acompanhando até aqui? Ainda estão vivos? Sim. Desculpa ficar perguntando toda hora, porque às vezes eu não estou vendo o Teams, aí pensando assim, cara, será que eu estou falando aqui 15 minutos e ninguém está ouvindo? Travou lá e só depois eu vou perceber. Então, veja, uma discussão epistemológica básica aqui para fornecer um instrumental com que a gente pode julgar melhor aquelas questões ali das quais a gente falou. Quando a gente pensa, por exemplo, que a discussão é em torno do que é a realidade da Covid-19, a gente está pressupondo um tipo de epistemologia que é chamada geralmente de forma básica de realismo. A ideia é que existe um mundo externo ao sujeito, somos nós,
e que existem verdades que são independentes de como a gente pensa a respeito delas, do que a gente acredita a respeito delas e assim por diante. Esse tipo de versão epistemológica é o que mais combina com as nossas intuições e é o que a gente geralmente adota nessas discussões, por exemplo. Mas elas não são as únicas, o que não quer dizer que porque elas não sejam as únicas, as outras são válidas ou são realmente dignas de crédito, né? Mas, por exemplo, quem conhece o filósofo Schopenhauer, ele propunha um outro tipo, outro modelo epistemológico chamado de idealismo, que é a ideia de que não existe um mundo externo a nós, de que o cérebro ele cria o mundo com base na vontade. É a vontade que cria o mundo. Então, o mundo é criado por nós mesmos. Não existe um mundo externo que está lá para ser conhecido, que é independente. Ele existe porque nós criamos ele. Tem o famoso ceticismo cartesiano, que é proposto por René Descartes, que não é bem sobre um modelo epistemológico, mas a pergunta é: quem garante que a realidade que eu vivo não é simplesmente uma criação de uma entidade maligna, que ele chama do dilema do gênio maligno, que me colocou no mundo agora e me criou com todas as lembranças que eu tenho, assim por diante, e não existe essa ideia de mundo de um mundo externo a mim. Só que nessas discussões, a gente pressupõe, e com muita probabilidade de estar certo, de razão, principalmente que nós somos cristãos, que há de fato um mundo externo a ser conhecido. Existe um mundo externo cuja verdade acerca dele independe do sujeito, do que o sujeito acredita. Não independe, vejam bem, independe não no sentido de que independe completamente, mas de que ele não necessariamente é ligado em uma condição sine qua non com que o sujeito acredita. Calma aí que chegou alguém aqui no Teams, eu vou só aceitar essa pessoa. Deus Cardoso. Então, essa é a ideia de realismo, gente. A ideia de que existe um mundo externo a nós. A ideia de que esse mundo externo é passível de conhecimento. A gente pode conhecer a verdade acerca desse mundo que é externo. Mas aí surge uma outra pergunta. Tá, então existe um mundo externo, eu posso conhecê-lo, mas o que é conhecimento? O que significa conhecer algo? E Vitor, aí... rapidão, Oi? não está apresentando mais. Não está apresentando? Calma aí. Acho que quando eu fui aceitar o cara, ele... Ou parece que não está apresentando, né? Não tem como eu saber. Estão vendo agora? Pronto, agora foi. Então, agora eu acho que eu estou vendo. Está no tu epistemológico, né? Sim. Tá. Beleza. Então, o que é conhecimento? Considerem a seguinte situação, por exemplo. Suponha que eu estou brincando de adivinhar o futuro e eu digo sobre hoje à tarde, hoje sexta-feira. Olha, hoje às 16 horas vai chover. Hoje à tarde, entre 16 e 17 horas, vai chover. Eu dou um chute. E um cientista, um meteorologista, por exemplo, ele analisa as massas de ar e ele analisa os ventos e ele diz, olha, hoje, entre 16 e 17 horas, irá chover. Então, nós temos duas afirmações aqui. E quando chega entre 16 e 17 horas, chove de fato. Eu acertei, eu tive verdade, eu encontrei a verdade ali. E o cientista também acertou. Mas qual a diferença entre a verdade que ele encontrou, ou seja, o tipo de posse que ele teve da verdade, e a posse que eu tive da verdade por meio de um chute? Costumou-se na epistemologia, de maneira... um dos modelos epistemológicos mais famosos é considerar que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. A ideia de justificação, que é uma palavra querida aos crentes, que a gente conhece pelo termo teológico, ela é muito utilizada na epistemologia com outro sentido. A ideia é que o que faz uma mera crença, uma mera opinião,
a opinião de que vai chover à tarde. Os dois têm uma opinião de que vai chover entre 16 e 17 horas. E os dois encontraram uma verdade. De fato, choveu. Mas o que diferencia o conhecimento do meteorologista para o meu, que simplesmente chutei, é a ideia de justificação. Então, a ideia tradicional da epistemologia é que justificação é o que diferencia mera opinião de conhecimento. O meteorologista ele tem justificação e por isso ele tem conhecimento. O meu, eu tenho simplesmente uma opinião que se revelou verdadeira. E a justificação nesses termos, ela geralmente é o que diferencia racionalidade de irracionalidade. A palavra justificação, geralmente, ela está associada à ideia de uma crença ser racional ou irracional. Se eu mantenho uma crença de que vai chover hoje à tarde entre 16 e 17 horas, simplesmente porque eu chutei, eu estou adivinhando, diriam que essa crença é irracional, apesar de que ela pode se revelar verdadeira. O do meteorologista, por outro lado, ele tem essa crença e ela é racional porque ela é justificada. Ele tem razões, ele consegue dar bases, evidências de por que ele acha que vai chover e de por que choveu naquele momento. Esse é um modelo epistemológico que costumou-se lá desde Sócrates, ou lá desde Platão com o Teteto, costumou-se dizer que conhecimento é crença verdadeira, justificada. E, gente, tem um mundo aqui, tem um mundo de livros escritos sobre cada um desses pontos, outros modelos que vão, como a gente vai já ver um tipo de modelo diferente, que a justificação ela não está necessariamente relacionada à verdade. Esse é um modelo tradicional, é de que conhecimento é crença verdadeira, justificada. E a ideia é de que essa justificação é a base, são os argumentos, as evidências que transformam essa opinião em conhecimento. E vejam, a gente tem diferentes formas de conhecer o mundo, esse mundo externo a nós que é pressuposto no realismo. Nós temos a percepção, a gente vê coisas e elas estão lá na minha frente, eu consigo ver que tem um ventilador na minha frente agora e eu consigo ter acesso a essa verdade por meio do meu sentido, por meio da minha visão. A memória, eu consigo saber de que eu tomei café da manhã hoje, preto, café puro, como eu sempre gosto, depois que eu acordei. E essas crenças, por exemplo, a memória e a percepção, elas são chamadas, normalmente na epistemologia, crenças básicas, porque elas se auto-autenticam, elas não precisam de justificação. Eu não construo um argumento para provar que tem um ventilador na minha frente. Não, simplesmente os meus sentidos, eles já me fornecem essa verdade, esse conhecimento do que está na minha frente. Assim como a memória. A memória não é eu não construo um axioma matemático, um silogismo para eu saber que eu lembro das coisas. Eu simplesmente lembro. Então, essas crenças, geralmente, elas são chamadas de crenças básicas, crenças auto-justificadas. Elas não precisam de justificação, porque elas são básicas no sentido do que é conhecimento. Um outro tipo, por exemplo, é o testemunho, muito usado na sociedade. Alguém me fala uma coisa e se revela verdade. Por exemplo, eu posso ser um jogador de sinuca e tem um outro jogador de sinuca, alguém bem mais experiente que eu, que é bem melhor do que eu em jogar sinuca. E eu estou olhando, na minha percepção, eu olho para uma mesa de sinuca, a forma como as bolas estão dispostas, onde minha bola branca está, e não consigo ver nada de especial. Mas esse cara, que é muito bom em sinuca, ele consegue lá ver uma jogada fantástica ali, na forma como as bolas estão dispostas. E ele me diz, olha, bate ali que tu vai fazer uma jogada muito boa. E eu vou e dá certo essa jogada. Então, eu recebi acesso à verdade por meio de um testemunho. E a minha justificação é conhecimento, ou seja, minha apreensão pode ser chamada de conhecimento porque eu recebi um testemunho. E só nessa questão de testemunho já tem muitas outras questões. Quando é que um testemunho pode ser chamado de justificado ou não? Assim como a gente conhece proposições erradas a respeito do que é bem e mal, os silogismos lógicos, o famoso silogismo lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Essa é uma verdade dedutiva. A justificação dela é uma justificação lógica, ou seja, é uma dedução de uma verdade. Assim como fórmulas matemáticas, informações históricas, interpretações e a ciência. E vejo que quero chamar a atenção especialmente para a história, que é a minha área de estudo,
Porque o que eu quero que vocês entendam aqui é que cada uma dessas formas de conhecimento, se a gente adota o modelo de que conhecimento é crença verdadeira justificada, de que o que transforma uma mera crença em conhecimento é a justificação, então, para cada uma dessas formas de conhecer o mundo, eu tenho justificações distintas, eu tenho justificações diferentes. Por exemplo, eu não construo um silogismo para chegar à conclusão de que tomei café puro preto hoje de manhã. Eu não disseco uma outra pessoa, por exemplo, o Marcos Otaviano, para saber se ele é confiável ou não. Eu não conheço o mecanismo de replicação viral pela simples vista. Então, cada um desses conhecimentos eles exigem um tipo próprio de justificação, eles se relacionam com um tipo próprio de justificação. E existem, nessa própria ideia de justificação, muitas diferenças, muitos livros escritos também. Considere, por exemplo, a história. Geralmente, as pessoas pensam que o trabalho do historiador é meio que o quiz, né? Lá no jantar, no almoço de família. Qual o nome das caravelas que fulano de tal descobriu a América? Ah, Nina, Pinta e Santa Maria. Quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando morreu, tal. As pessoas pensam que história é isso, mas isso não é nem 1% da história. A história ela não visa fazer um quiz, né? Acertar um quiz. A história está preocupada em interpretações. São perguntas do tipo assim: como é que uma nação civilizada, filosoficamente avançada, tecnologicamente avançada, como a Alemanha da primeira metade do século XX, ela foi capaz de cair sob as garras de uma ideologia tão evidentemente louca e irracional como a ideologia nazista, ou nas mãos de um homem como Hitler? Por que isso aconteceu? Essas são geralmente as ideias de história ali. E vejam, por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque são duas justificações distintas. Enquanto uma informação meramente histórica, que eu botei aqui como informação histórica, ela é uma coisa que ela tem uma possibilidade de justificação bem mais fácil, eu posso simplesmente dizer, comprovar por meio de documentos, um argumento bem feito de que tal personagem histórico nasceu em tal dia e morreu em tal dia. Isso é relativamente fácil. E outra coisa diferente é eu afirmar que, por exemplo, o nazismo ocorreu na Alemanha por causa das relações de classes. É uma interpretação histórica ali. Ou por causa do poder carismático, como queria Weber, do Hitler, e assim por diante. São informações que elas são diferentes, uma é mais profunda do que a outra, e é mais difícil de alcançar uma justificação para ela do que a outra. Assim como também é o caso das hard sciences, que exigem um outro tipo de justificação. Por exemplo, uma coisa que é diferente entre história e as ciências, chamada de hard science, é a impossibilidade de eu ter testes para comprovar uma verdade histórica. Eu não posso ir no laboratório e replicar uma situação histórica para saber se eu estou certo na minha interpretação. Porque isso diz respeito ao passado. Eu não tenho como ter acesso ao passado diretamente, uma máquina do tempo, para comprovar que uma coisa aconteceu do jeito que eu estou dizendo. Por outro lado, existem afirmações das hard sciences que eu posso sim fazer testes para saber. Então, isso complica as coisas, isso mexe na natureza da justificação. E existem livros e mais livros a respeito de cada uma dessas coisas. Eu não quero fazer parecer de maneira nenhuma simples, tá? E isso nos dá uma coisa interessante. É que essa concepção tradicional do conhecimento como crença verdadeira justificada, ela pode me dar crenças verdadeiras injustificadas, ou seja, eu posso ter acesso à verdade, mas não ter uma justificação a elas, ou minha justificação ser falha, ou eu posso ter crenças justificadamente falsas. Eu posso ter uma justificação muito boa, por exemplo, pense no caso do testemunho. Alguém me dá um testemunho e essa pessoa ela é confiável. Eu acredito nela por várias razões diferentes que ela me dá um testemunho. E eu estou justificado em acreditar nessa pessoa. Mas a informação que ela me deu se revela falsa. Ou pense, por exemplo, no caso da percepção.
Eu estou vendo uma coisa na minha frente, eu estou justificado em acreditar porque eu estou vendo essa coisa na minha frente. Só que eu posso ter, por exemplo, um problema, sofrer de alucinações. Eu posso ser alguém que sofre de alucinações e, de fato, eu estou vendo, mas aquilo não é uma verdade. Por quê? Porque é uma alucinação. Então, isso são crenças justificadamente falsas, e eu tenho outro caso, que são crenças verdadeiras e injustificadas. E essa é a forma tradicional que geralmente é abordado a questão do conhecimento. Tudo bem até aqui, gente? Então, aí ainda? Sim, sim. Mas, como eu disse, existem livros e mais livros sobre justificação. A gente vai passar agora por uma proposta de um dos maiores filósofos de epistemologia, que é chamado de Alvin Goldman. Ele vai propor uma forma diferente de entender a justificação. Eu vou pedir para outra pessoa ler, porque minha garganta está cansada. Vou pedir aqui para Carol Mesquita ler essa frase aí do Goldman para mim. Outra abordagem à justificação, é isso? Isso mesmo. Aproximadamente, a abordagem básica consiste em identificar o conceito de crença justificada com o conceito de crença obtida através do exercício de virtudes intelectuais, excelências. Crenças adquiridas ou mantidas por uma série de processos psicológicos virtuosos qualificam-se como justificadas. Aquelas adquiridas parcialmente por vícios cognitivos são consideradas injustificadas. Assumirei que as virtudes incluem crenças baseadas na visão, audição, memória, raciocínio de certas formas aprovadas, e assim por diante. Os vícios incluem processos intelectuais como a formação de crenças por meio de chutes, pensamento positivo e vista grossa a evidências contrárias. Então, aqui, esse artigo do Alvin Goldman, ele é chamado de, que é o artigo que está na nossa ementa, que é Epistemic Folkways and Scientific Epistemology, que é algo como a epistemologia popular e a epistemologia científica. E aqui ele propõe uma outra abordagem à justificação. Eu só trouxe essa abordagem para vocês entenderem que a justificação ela não é tão simples. Aqui, o conceito de justificação anterior que a gente viu, ele se relaciona diretamente à verdade. Então, a pessoa, o conhecimento perpassa e a própria justificação perpassa pela pessoa alcançar ou não a verdade. Mas aqui o Goldman está dizendo que a justificação ela se relaciona muito mais à ideia de virtudes intelectuais que uma sociedade, um grupo, eles têm em mente do que é uma justificação. Então, por exemplo, algumas sociedades elas enfatizam muito a visão. Então, eu ver as coisas é considerada uma virtude epistêmica e assim eu estou justificado em aceitar coisas que eu vejo. Por outro lado, essa mesma cultura pode, por exemplo, ter uma ideia muito baixa do que é o testemunho, de ouvir testemunho de outras pessoas e acreditar neles. E essa pessoa considera no kit de vícios e virtudes dela, que o Goldman chama a atenção, que, por exemplo, crer nas coisas por causa de testemunho é injustificada, é irracional. Então, uma pessoa que acredita numa verdade, em alguma coisa, simplesmente por ouvir falar, é irracional ou injustificado. Essa é uma outra abordagem que não necessariamente se relaciona à ideia de verdade. Ele não está dizendo que a verdade não existe ou não aqui. O que ele está querendo dizer é que justificação, nesse caso aqui dele, na proposta que ele faz, não depende necessariamente de se uma coisa é verdadeira ou não. Ela depende mais do sujeito e do esquema de virtudes e vícios que ele tem em mente. Então, a gente vai voltar agora, de posse de alguma dessas coisas que a gente viu, às objeções que a gente viu lá atrás. Vejam. Uma das coisas que a gente pode criticar nas posições anticientíficas à ciência é que a pessoa que está criticando a ciência, no caso dessa primeira afirmação aí sobre comunismo ou sobre o braço do Estado e assim por diante, que ela está interessada numa outra coisa que não é a verdade. Ela está argumentando, mas o interesse explícito ou implícito, e na maioria dos casos é implícito, ou seja, ela não está consciente disso, o que ela quer de fato é defender uma posição política, simplesmente. Ela não quer alcançar a verdade sobre uma coisa.
Isso é comum. Por exemplo, veja que duas pessoas estão debatendo e o quanto é difícil, por causa do orgulho, dizer assim, você tem razão, esse argumento me convenceu. Eu fui convencido desse argumento e agora eu vou mudar de ideia. Eu estava errado. Você não vê isso, é praticamente inexistente um evento desse, uma pessoa dizendo para outra, eu estava errado, teu argumento me convenceu. E às vezes a pessoa está defendendo simplesmente o orgulho com suas proposições. E isso é o caso, pode ser o caso dos nossos críticos anti-ciência. Eles não estão querendo encontrar a verdade. Talvez inconscientemente o que eles querem é simplesmente atacar e criticar e tirar as bases de qualquer coisa que ofenda a posição política deles. Uma outra questão fácil aqui da gente criticar é essa ideia da... Várias pessoas que eu conheço usaram cloroquina e ficaram curados, portanto, tentar impedir o uso é uma falsidade, uma jogada política. Isso é uma falácia que o termo latim chique dela, né, é chamada de post hoc ergo propter hoc. É a ideia de que, porque uma coisa acontece depois da outra, então ela é causa da outra. Então, eu fiquei bom da Covid e antes disso eu tomei cloroquina. Logo, a cloroquina foi a causa de eu ter ficado bom. Só que isso é deliberado. Não é assim que você prova que a cloroquina trata Covid ou não. Porque você pode escolher, por exemplo, dizer que quando eu estava com Covid, eu comprei um perfume novo e comecei a passar ele. E depois fiquei curado da Covid. Então, pode ser também por causa do perfume que você começou a usar para Covid. E isso acontece porque a maioria das pessoas ficam curadas de forma natural da Covid, independente delas usarem ou não um medicamento ou qualquer coisa do tipo. E não necessariamente, eu não estou dizendo que a cloroquina não funciona necessariamente, eu estou criticando a irrazoabilidade, a falácia dessa argumentação de que porque usaram e ficaram bons, então foi por causa disso. Não necessariamente. Uma coisa que sucede a outra não necessariamente é causa dessa coisa. Tem a ideia também quando o falante, por exemplo, fala da ideia do comunismo ou de coisas do tipo, ele está desinformado acerca da interferência de valores políticos na justificação das hard sciences. Vejam, isso é uma coisa que ela pode interferir muito mais no estudo das ciências humanas, como a sociologia, a história, eu tenho uma posição política forte, do que, por exemplo, na física. Em que eu ser comunista ou qualquer coisa do tipo, ela pode interferir nos resultados de um experimento científico. As ocasiões em que isso acontece são tão raras e tão perceptíveis, e depois eu convido vocês a pesquisar sobre o caso Lysenko, Trofim Lysenko, botem no Google, que de fato foi um comunista na época da União Soviética, que ele tentou aplicar o marxismo à genética. E o tanto de facilidade que foi para perceber que ele estava fazendo isso e o quanto ele foi criticado pela comunidade científica internacional e o quanto deu errado o que ele fez ali. Claramente errado as propostas dele. Depois procurem Trofim Lysenko, que é esse caso interessantíssimo. É a mesma coisa de alguém, como tem algumas feministas, que mais tarde uma autora que a gente vai falar, ela cita, dizendo que a química é muito masculina, ou que as físicas hoje elas são muito brancas. Bom, que relacionamento necessário existe num experimento físico ou químico com a posição política ou com a pessoa ser machista ou não? Não é tão claro, se é que há alguma, não é tão fácil de perceber isso. Ao contrário do que é mais provável que aconteça nas ciências humanas. Então, essa é uma outra crítica possível aí. Uma das características, uma outra característica pelas quais a gente pode criticar essas afirmações é que a ciência, como ela é praticada nos tempos modernos, principalmente no mundo ocidental, ela tem uma característica de ser um empreendimento social. Ela é a existência de uma comunidade internacional científica, ou seja, que tanto está na Inglaterra, como está no Brasil, quanto está nos Estados Unidos, eles operam por mesmos padrões de inferência, de dedução, do que consiste um experimento bem feito ou não.
e assim por diante. São pessoas de posições políticas muito distintas, geralmente. Mas, ainda assim, eles têm um núcleo comum pelos quais eles praticam. Por exemplo, duas características principais dessa comunidade é que eles têm padrões de justificação. Lembram lá atrás que a gente falou de justificação, do que consiste uma crença aceitável, racional, nos termos científicos, compartilhados. Eles têm um compartilhamento de padrões de inferência, de experimento e do que consiste uma justificação aceitável, nesse caso, para a comunidade. E eles são respaldados, porque, afinal de contas, a ciência é um dos empreendimentos cognitivos mais frutuosos que a gente tem noção. É impressionante a velocidade com que essas vacinas foram produzidas. É uma bênção imensurável. Por exemplo, eu sofro de enxaquecas às vezes, e poder tomar um Tilenol para passar dor de cabeça. Então, o respaldo prático da ciência, do empreendimento da ciência, ele cria uma certa credibilidade para essa comunidade científica. Então, não é tão fácil criticar. Alguém chegando no lobby aqui de novo. Calma aí. Douglas. Vocês estão aí, gente? Eu tô com medo de estar falando aqui. Sim. Tudo certo. Tudo certo. Vocês estão vendo o slide, né? Voltou? Sim. Então, a ideia é essa. Uma outra ideia é que a crítica da comunidade científica, na verdade, geralmente ela não é feita por posições políticas. Não é a cloroquina, por exemplo, ela não é descartada porque quem defende cloroquina é de direita e a comunidade científica é de esquerda, então o remédio é um remédio de direita. Não. Nessas comunidades científicas, como a própria Susan Haack ela vai falar, mas a gente vai ver quem é essa filósofa, geralmente tem interferência de valores muito mais subjetivos, como, por exemplo, o orgulho ou a tentativa de não deixar que um par seu seja bem-sucedido e coisas do tipo. E existe, sim, na comunidade científica, um dogmatismo que é necessário para que a ciência avance. O dogmatismo científico, ou seja, proposições do que consistem em padrões certos de justificação, do que consiste um experimento aceitável, eles são um dogma da comunidade científica histórica nesse momento que a gente está vivendo. Então, tudo que vem contra isso, que questione isso ou que fuja desse padrão, vai ser questionado de uma forma ou de outra. Isso não implica que seja por razões políticas ou que necessariamente quem questiona está errado, ou que o dissidente está necessariamente equivocado. Significa que há uma probabilidade dele estar equivocado porque ele está do lado de fora da comunidade científica e, além disso, ele está recorrendo a um padrão, por exemplo, discordante do que é o consenso ali. Então, e além disso, essa ideia de que uma hora a ciência diz uma coisa, outra hora diz outra, então não dá para acreditar, ela erra por não compreensão do que é a prática científica, e que a ciência ela avança, sim, por meio de erros e acertos. Ela não é... Hoje a gente tem, principalmente nessa corrida, nesse tempo que a gente está vivendo a respeito da necessidade de vacinas, de que pesquisas saiam logo, a possibilidade de erro, ela acontece. E mais tarde a gente pode ter estudos mais especializados, mais refinados e assim por diante. Então, isso não é um bom argumento para não acreditar na credibilidade da ciência, porque ela apesar de não ter uma certeza absoluta de que aquilo está certo, é a que fornece algo palpável, algo bom, uma justificativa adequada para as afirmações. Então, uma pergunta que eu sugiro que as pessoas façam quando estão discordando, assim, é de por que eu estou preferindo a justificação de uma outra autoridade a essa justificação? Será se eu estou atrás da verdade mesmo ou se eu estou defendendo uma posição política? A necessidade de expor, de tornar explícito os meus comprometimentos tácitos a respeito dessas questões. Agora, quando a gente passa para a questão do jornalismo, tendo defendido essa parte, depois eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito,
a gente passa para a questão do jornalismo, porque se complica um pouco mais aqui. Porque na questão do jornalismo é um testemunho. A gente não está criticando a mesma sorte de conhecimento. A gente não está criticando o empreendimento científico necessariamente. A gente está criticando a possibilidade dessa informação científica adquirida chegar com um grau de verdade para nós, de não ter sido distorcida. E aí existe uma coisa de uma crítica que deve ser feita, uma ponderação que deve ser feita de forma diferente. Alguém lê para mim essa parte aqui de um outro artigo do Adler. Fora isso, e geralmente menos notáveis, existem os poderosos constrangedores sobre os informantes para que sejam verdadeiros e confiáveis. A força desses constrangedores varia de acordo com fatores, como a sensibilidade da intuição ou da comunidade à detecção de erros ou engano, os custos para o informante, uma vez que o erro seja detectado, e rapidez e extensão da comunicação sobre esses achados. Não obstante, constrangedores não sejam comumente vistos como evidência, retêm uma marca crucial de evidência. Na presença desses constrangedores, é muito mais razoável aceitar o testemunho de informantes do que não. Esse é uma citação do artigo desse filósofo chamado Adler, chamado Testemunho, Confiança e Verdade, né? E o que ele está argumentando aí é que existem comunidades, por exemplo, a gente pode falar de uma comunidade jornalística, e que existem certos constrangedores sociais que obrigam, que apesar de não ser uma evidência, elas obrigam que essas comunidades jornalísticas, que prezam por seu respaldo junto à sociedade, dê informações verdadeiras. Então, existe um constrangimento de que essas comunidades elas acertem nas informações que elas dão e de que, por exemplo, com medo de que o erro seja detectado, que ela perca o respaldo e assim por diante. O que não há, por exemplo, numa informação de alguém na internet, uma pessoa física, um indivíduo na internet que fala, ele tem uma obrigação, assim, ele pode não estar tão preocupado com o respaldo que ele tem junto da sociedade, assim por diante. Só que ainda tem um outro complicador, uma outra coisa que a gente pode defender a ideia do jornalismo aqui, e o que ele está dizendo, olha, nesse texto aqui, é que é razoável, por causa desses constrangedores sociais, é mais razoável aceitar o testemunho de um informante, por exemplo, os jornalistas, a respeito da realidade da Covid, do que não aceitar esse testemunho. É o argumento dele. Só que existe um complicador, que é o que eu acrescentaria à ideia dele, que é da gente discernir entre informações jornalísticas. Existem tipos de informações jornalísticas. Por exemplo, uma informação interpretativa jornalística. Por que uma manifestação ocorreu? Ou qual o valor dessa manifestação política? Ela é diferente do que fornecer simplesmente um dado de uma pesquisa internacional e assim por diante. Então, essencialmente, a gente também tem que diferenciar entre essas duas formas de informações, além de considerar os constrangedores na hora de julgar por que a gente acredita, ou se a gente deve acreditar ou não num testemunho de um jornalista. Como a Eline, depois eu até aconselho vocês irem lá na palestra dela sobre jornalismo, que é interessante também. E eu estou rápido aqui, porque a hora já vai longa, mas a gente pode passar um pouquinho das duas, se vocês quiserem, para as perguntas. Eu já estou terminando. E a gente está... Não, acho que já está saindo muita gente aí, né? Por fim, a gente critica agora a outra postura. Tendo analisado as posturas que são chamadas popularmente anticientíficas e dado alguns argumentos contra elas, a gente analisa agora a ideia da carteirada da ciência. Alguém lê para mim a citação da Susan Hackey? A primeira atitude, uma das mais ruins, caracteriza-se por um tipo de deferência exagerada para com a ciência, uma prontidão excessiva em aceitar como autoritativa qualquer reivindicação feita pelas ciências, ou em nome das ciências, por exemplo, e debochar de qualquer crítica das disciplinas como um todo ou de seus praticantes como preconceito anticientífico. Isso. Então, essa ideia da carteirada da ciência é exatamente isso. Então, se um cientista falou, então está certo. Se
Se eu quero uma argumentação, então pergunto para um cientista falar, porque eu não tenho outra forma de adquirir conhecimento a não ser por meio da ciência. E todo mundo que discorda de algum cientista, então ele deve ser obscurantista, ou medieval, ou qualquer coisa do tipo. Isso é uma outra postura que também tem que evitar, por pelo menos 4 motivos. Primeiro é que é uma questão de limites. A ciência ela tem um objeto específico, ela usa métodos específicos dentro de um limite. Por exemplo, a ciência ela não lida com o sentido das coisas, com questões éticas. Não existe um experimento, por exemplo, que prove que uma ação ela é boa ou má. Ou a gente esperar a ciência, os achados da ciência para dizer se o aborto é ruim ou bom, se ele deve ser aceitável ou não. Então, a ciência, a gente tem que compreender essa ideia de limites. Ela opera dentro de limites específicos e ela se mantém dentro daqueles limites. Ela não é a autoridade sobre coisas com as quais ela não lida necessariamente, como, por exemplo, questões de sentido ou de verdade ética. São 2 exemplos aqui que me vêm à cabeça. O outro motivo é que a gente não pode tornar a ciência uma hipervirtude positivista. Lembram lá do artigo do Goldman, que ele diz que são os nossos kits de virtudes que fazem com que a gente considere crenças como racionais, ou seja, justificadas, ou irracionais, injustificadas. E às vezes o que acontece na nossa sociedade, que é um resquício do positivismo ali vindo do século XX, é que a única forma de eu dar um argumento racional, geralmente, por exemplo, no debate público, é se eu recorrer à ciência. Então, eu não posso dar um argumento religioso, eu não posso dar um argumento filosófico, porque a única coisa que eu tenho para conhecer a verdade é a ciência. Então, eu privo todo o resto para a esfera do privado e coloco que a única forma do debate público acontecer é por meio de argumento científico. Isso é tornar uma virtude, que é o argumento científico, em uma hipervirtude que atrofia todos os outros. Porque eu só começo a considerar verdades científicas. Então, se eu tenho que saber se eu tenho que castigar o meu filho ou não, porque ele praticou uma teimosia, eu tenho que primeiro ler artigos científicos sobre castigo de filhos. Se eu tenho que fazer uma coisa, eu vou beber água. Não, será se a sede é o que... Claro que isso é uma caricatura, gente, mas vocês sabem que isso acontece nas universidades, principalmente. Então, é tornar a ciência numa hipervirtude. É um outro problema. O terceiro é que existe um ideal de ciência, a ciência propriamente dita. E que, geralmente, quando a carteirada da ciência acontece, eles estão apelando para um ideal de ciência. Mas a ciência, como ela é praticada, ela tem interferência de tantas coisas pequenas que já foram notadas em livros e artigos, como, por exemplo, o testemunho de um indivíduo e de outro, a ideia da subdeterminação de variáveis e coisas do tipo, que são cruciais, importantes para o conhecimento científico, mas que, às vezes, ocorrem erros dentro do processo de conhecimento que os cientistas praticam, que não são feitos. Então, geralmente, quando as pessoas apelam à ciência de si, elas estão apelando para um ideal de ciência que é diferente da prática propriamente dita. Porque ocorre que, às vezes, ocasionalmente, o cientista não é científico. Às vezes, tem erros de cálculo, tem erros de medição, como foi aquele artigo sobre a cloroquina, que soltaram dizendo que ela não funcionava, só que ele foi até criticado pelos pares e tirado do ar porque ele usou um método de medição, de estatística equivocado. Mas isso é importante, ele foi percebido como errado. E, geralmente, uma das coisas que tem sido notada pelas pessoas que lidam com filosofia da ciência é que os praticantes, os cientistas, geralmente eles têm muito pouco entendimento acerca dos fundamentos cognitivos da prática científica. Eles simplesmente, nos livros, textos, eles repetem a prática científica e repetem argumentos populares a respeito da ciência. Só que eles desconhecem, por exemplo, o que diferencia o conhecimento científico de um conhecimento não científico. Isso é altamente notado, por exemplo, no livro do Thomas Kuhn, que é um livro famoso que a gente vai já ver. E, por fim, gente, existem, de fato, algumas objeções seríssimas contra a prática científica. E veja, essas objeções, geralmente, elas não estão lidando com a utilidade da ciência, porque que a ciência é útil, que a gente avançou muito nos benefícios que a ciência pode prover para a sociedade ocidental, por exemplo, é gigantesco, como a gente já viu. Mas as objeções, geralmente, elas
elas giram em torno da capacidade da ciência nos fornecer verdades, de achar a verdade. E duas dessas objeções mais avassaladoras, elas foram propostas por esses dois filósofos, o Quine, que é o Willard Quine, que a gente vai ver o livro dele depois, e o Kuhn, que no seu famoso livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, se em algum momento você quiser abrir mão dos argumentos mais fracos que a gente viu aí, de que é um complô comunista científico, que o Tedros Adhanom é um grande comunista e ele opera como um controlador para que toda a prática científica seja comunista também, essas objeções elas são realmente bem débeis, mas existem objeções muito sérias à prática científica que geralmente não circulam por aí, a não ser nos âmbitos mais específicos. E dois autores que fizeram isso de maneira mais brilhante foram o Quine e o Kuhn. Então, se vocês quiserem ler depois acerca disso, existem com certeza contrariedades às obras deles, críticas às obras deles, mas eles ainda assim, ainda hoje, são muito lidos em filosofia da ciência, por exemplo. Então, esses são alguns 4 motivos, dentre outros que a gente podia levantar, de por que a carteirada da ciência ela também deve ser rejeitada. E a gente finaliza com essa conclusão da Hack. Alguém pode ler para mim? Novamente? Gabi, lê para mim. Tá bom. Precisamos encontrar via média entre Via média. Via média, foi mal. Via média entre a deferência exagerada para com a ciência, característica do cientificismo, e a suspeita exagerada, característica de atitudes anticientíficas, reconhecendo assim que a ciência não é nem sagrada, nem uma questão de pensamento positivo. Isso. Então, a gente chega a essa conclusão da Hack, que ela tem no artigo dela, o Defending Science, que eu vou botar, e eu acho que é uma conclusão razoável. Como sempre, a via média geralmente está entre as melhores. E aqui tem algumas referências, eu vou botar depois no SCA, tem das notícias que eu usei, dos artigos, e nos livros lá, tem uns 2 livros que eu falei, últimos aí, que é do Thomas Kuhn, está lá na parte de livros, que é o Estrutura das Revoluções Científicas, e o do Willard Quine, que é o Palavra e Objeto, que é onde ele desenvolve a crítica feroz dele à ideia de ciência. Então, gente, é isso. A gente tem 2 minutos para as 2, mas a gente pode esticar um pouco para algumas perguntas e considerações de vocês. Fiquem à vontade para falar, que eu já cansei, de fato. Vou falar, então. Começar, né? Porque eu geralmente saio cedo. Pode falar. Gostei muito da sua palestra. Pena que ela não pôde vir. Acho que era depois da minha, né? Que estava agendada. E teve alguns fatores que complementaram bastante. Eu estava percebendo aqui. Quando você fala da questão do testemunho, né? Que como se você estivesse jogando sinuca, você é uma pessoa inexperiente, só que tem alguém ali que consegue ter uma visão da jogada, né? E tratando um pouco da área do jornalismo, o jornalista, ele é essa pessoa inexperiente que está sendo guiada por alguém que sabe mais do que ela. E ela acaba sendo testemunha de um testemunho. Então, às vezes, quando as pessoas tratam dessa questão, se o jornalismo é confiável ou não, eu até abordei isso na minha palestra, né, que o jornalismo ele tem mesmo esses fatores constrangedores que fazem dele tentar ser mais passar a maior credibilidade possível, mesmo não sendo necessariamente a verdade, mesmo não sendo necessariamente a palavra mais confiável. Mas eu achei interessante como você tratou isso dentro do aspecto epistemológico. Eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha tratado por esse ponto de vista na palestra, mas complementa bastante até o jeito que a gente enxerga o mundo, né? Ao nosso redor. E como até as fontes que nós consideramos confiáveis são testemunhas de testemunhas. Existe uma extensa literatura para
lidar com testemunhos, né? Essa discussão, ela começa lá atrás com dois filósofos chamados, basicamente eles são os mais famosos que lidaram com essa questão de testemunhos, se vocês quiserem pesquisar depois, que é o Thomas Hyde e o David Hume, né? Particularmente o Hume, ele é interessante para a gente ler, porque ele é um cético, né? E ele fala de milagres, né? Como é que a gente pode confiar no testemunho de pessoas que dizem que viram milagres, né? E ele está particularmente pensando no Novo Testamento. Então vale a lida. O Lewis fala também dessa crítica do Hume em algum momento. Então tem uma literatura bem extensa para lidar com essa questão do testemunho. E de fato, o testemunho ali é se a gente for pensar no testemunho jornalístico, ele ainda é um testemunho em dois níveis, né? Porque o jornalista está recebendo o testemunho do cientista que alcançou o conhecimento por uma forma, ele recebe o testemunho do cientista e ele tem um outro testemunho que é o que ele dá para a sociedade, né? Sem falar nos mediadores ali do ambiente em que ele está escrevendo essa história, compartilhando, né? Dentro da organização. Sim. Aí já Ô, Vitor, depois me passa aí essas leituras. Certo. Já pensou se... Geralmente as pessoas, às vezes, elas não percebem isso, né? Mas quando a gente trata da hipervirtude cientificista, né? Que tudo só pode ser racional se tiver um argumento científico, como que funcionaria a sociedade se a gente não desse razoabilidade para o testemunho? Se tudo que a gente tivesse que acreditar... olha, o jornalista me deu um testemunho aqui. Mas antes de eu acreditar nele, eu preciso de um argumento científico. Vamos fazer um experimento para saber disso. A sociedade simplesmente não funcionaria. E as pessoas, geralmente, elas consideram, elas operam, elas praticam essa virtude todo o tempo do testemunho e ainda assim acham que a única forma de conhecer a verdade é por meio da ciência. Gente, eu vou só pedir um segundo para vocês, porque durante a palestra toda eu esqueci meu copo de água, então eu estou falando até agora sem água. Mas é 1 minuto só vou pegar uma água e já volto. Por favor. Pode ir. É a grande mídia aí censurando a palestra. Descobriram. Muito bom. Fomos descobertos. Mas a própria ciência não daria para acreditar se eu tivesse que reproduzir todos os métodos e não acreditar na testemunha da ciência. Ia ser impossível conseguir reproduzir todos esses métodos de tantos anos de estudo. Voltei. Pode falar, Alexandre. Beleza, obrigado. Vocês conseguem me ouvir? O sinal tá bom? Tá bom, tá Sim. ótimo. Beleza. Queria só fazer uma hipótese ou uma pergunta acerca do cientificismo, a carteirada do cientificismo, ou então o autoritarismo baseado em ciência, e já dar a minha opinião sobre isso, né? Eu vejo que é um pouco incoerente quando são pessoas que não são cientistas e vão falar opiniões da ciência, que algumas pessoas podem adotar uma postura orgulhosa, admitir que sabem mais do que as outras, se perguntar como é que as outras pessoas não pensam como eu, a ciência está certa, sendo que essas mesmas pessoas não apenas foram catequizadas, digamos assim, sobre as verdades de um livro-texto. Alguém disse para elas que a Terra não é plana, que a Terra é um geóide. Elas não fizeram o experimento por si só. A minha hipótese é que a grande maioria delas não fez. E é engraçado como elas não percebem que elas não estão num barco tão diferente. Acontece que as pessoas que acreditam que a Terra é um geóide estão certas, mas não necessariamente porque são mais inteligentes, foram ensinadas certas. Ou estão questionando, não estão questionando o que foram ensinados e a consequência acidental é que estão certos. Essa é uma incoerência. Contudo, alguém poderia... Eu vou fazer a hipótese. Travou, Alexandre. E reprimir, não pelo convencimento. Alexandre. Oi, tá falhando? Porque falhou no começo, eu não ouvi o começo todinho. Repete a sua última parte, que você diz assim, contudo, vamos fazer uma hipótese. Sim. A hipótese é essa.
será que não vale a pena ser grosso, estúpido, autoritário com as pessoas que não conhecem? Será que, independente de moral, tirando a moral aí, não é uma estratégia útil para que as pessoas se alinhem com a verdade? Eu acho que não. Primeiro porque as pessoas nem sempre vão estar certas o tempo todo, nem sempre a ciência vai estar certa sobre alguns assuntos. Como você mesmo disse, a ciência não pode dizer sim ou não sobre alguns assuntos. E, por outro lado, isso não é... Eu acho que nem funciona fazer isso. Não funciona, isso alimenta o pensamento anticientífico em vez de reprimi-lo. Já tentaram isso várias vezes e você não consegue matar a ideia na cabeça das pessoas, você tem que convencê-las. A longo prazo, o convencimento funciona melhor. A longo prazo, o autoritarismo do acredite ou morra não funciona, gera muito dano e mantém os inimigos. Essa é a minha resposta para a hipótese. Eu entendi tua primeira colocação, bem interessante mesmo, de fato, da questão de ser criado, né? Isso é uma questão diferente, porque é uma questão de eu me achar mais inteligente, né? Apesar de eu ter o mesmo status epistêmico. E particularmente a segunda, que é a ideia da racionalidade e irracionalidade, de me obrigar, é porque também existem coisas... É porque às vezes as pessoas, elas geralmente, como a gente disse no começo, elas fazem salada, elas misturam vários tipos de verdades diferentes e colocam no mesmo saco coisas que não deveriam ser colocadas no mesmo saco. Então, como a gente viu a respeito das diferentes proposições a respeito da Covid, né? E uma coisa interessante é que quem tem falado muito disso é um filósofo cristão, ele é crente reformado, chamado Alvin Plantinga, vocês devem conhecer ele. E ele tem um livro bem interessante, que é o Warranted Christian Belief, que é o Crença Cristã Avalizada, que foi publicado, mas tem um outro livro, que é um livro resumo desse que a Monergismo publicou, que é chamado de Conhecimento e Crença Cristã, né? Que ele critica exatamente isso, algumas figuras como Richard Dawkins, ou a sociedade de alta classe europeia ou a brasileira, que chamam que fazem uma diferença assim, olha... existe a fé e a ciência. A fé é acreditar apesar das evidências e a ciência é acreditar por evidência. Isso é uma definição popular, as pessoas acreditam nisso, mas isso é uma bobagem sem tamanho. E o Alvin Plantinga, ele é particularmente bom em refutar essa falácia que é bem difundida aí, né? Que existe fé e ciência, de que as duas são contrapostas. E de que, por exemplo, a crença em Deus, ela pode até estar certa, mas ela é irracional, porque não existem evidências que me façam crer nela. E o Plantinga, ele faz uma interessantíssima defesa da questão de como que a crença em Deus pode ter justificação, e esse termo que ele introduz lá, que é um termo parecido com justificação, que é warrant, que é garantia, que ele vai chamar a crença cristã de warranted, que ela é uma crença garantida. Mas aí, para explicações maiores, vocês leiam lá. É Conhecimento e Crença Cristã, Alvin Plantinga. É muito interessante. Top, valeu. Vai lá, Jared. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Eu consigo. Perfeitamente. Perfeito. Então, em algum momento da sua palestra eu fui ejetado por conta de um problema técnico aqui, então acho que eu perdi boa parte dela. Então talvez a minha pergunta, talvez você tenha respondido, e aí eu estou aqui meio que totalmente alheio, então tenha isso em mente. Eu acho uma pena que, assim, você está falando sobre essa questão ciência, conhecimento, religião, a partir do caso do Covid e mais precisamente em relação à gestão e toda a discussão que o governo teve e vem tendo em relação a essa questão. E bem, eu acho uma pena que um governo como esse, que é tão esdrúxulo e bastante vil, rebaixe a esse ponto essa discussão. É uma discussão muito complexa, já vinha sendo complexa há muito tempo, mas infelizmente com um caso como esse a gente vê o discurso sendo muito rebaixado.
sendo muito vulgarizado. Então, é uma pena que falas e a postura não só do presidente, mas como aquelas figuras bastante desprezíveis que rodeiam ele, tem rebaixado a discussão. E sim, vou ofender o governo, porque sempre que eu posso eu faço isso, e aqui não vai ser diferente. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão do, digamos, pragmatismo da ciência. Porque, enfim, há toda essa discussão filosófica sobre pressupostos, sobre o que é ciência, os tipos de conhecimento, que é uma discussão muito vasta, muito complexa, muito abrangente, e existe a ciência produzindo elementos que, de alguma maneira, afetam nossa vida de uma forma importante. E já que a gente está falando de Covid e de vacina, eu acho que esse é um clássico exemplo. Eu queria saber se, nesse contexto onde a gente está, se não valeria a pena a gente apelar para o elemento prático e utilitário da ciência no sentido de bem. Temos um problema que é a pandemia, e não é qualquer problema, é um problema que pode acarretar na morte de milhões de pessoas. Temos um meio de resolver isso através de coisas como máscara e distanciamento social, que são meios comprovadamente científicos que limitam a ação desse vírus. E temos a vacina, que é um recurso que, ao longo do tempo, a ciência conseguiu produzir. E, bem, isso funciona. Independente de qual é a compreensão que a gente tem acerca da ciência, isso funciona, isso salva vidas. Então, eu queria saber se, em que medida, numa situação tão urgente, tão complicada como a nossa, se em vez da gente ficar dando muita ênfase em pressupostos que são importantes, se em vez disso a gente pode apelar para esse elemento mais pragmático da ciência. E o bom pragmatismo, para ser mais preciso, porque receitar cloroquina também é um certo tipo de pragmatismo. Ok? E é uma ciência pragmática também estúpida, porque ela é totalmente falsa. Então, eu queria saber se a gente não pode apelar para esse elemento mais prático ou utilitário que a ciência nos fornece, ao invés de ficarmos apelando para discussões que, enfim, não, às vezes, num primeiro momento, elas não levam a lugar nenhum. Não sei se a minha pergunta fez muito sentido, mas é isso. Obrigado. Não fez sim, eu cheguei a falar isso, acho que tu, de fato, caiu nessa parte, né? Porque a ideia da ciência, por exemplo, a ideia do respaldo, né? A ideia de que a ciência ela é um empreendimento, é um dos empreendimentos da humanidade como um todo. Particularmente, eu estou falando aqui de ciência como praticada na modernidade, no Ocidente, a ideia de comunidade científica, ali, pelo menos desde o Iluminismo para frente, mas particularmente do século XIX em diante, do final do século XIX e começo do XX em diante, que foi a época em que surgiram mais descobertas, né? É um empreendimento humano, um dos mais frutíferos que a humanidade já teve, um dos experimentos cognitivos mais frutíferos, no sentido pragmático. A gente pode, a discussão aqui era em relação à verdade, mas sobretudo pragmático também, de que a gente é abençoado todos os dias por essa ideia do pragmatismo científico. É uma bênção, por exemplo, eu falei de sofrer crise de enxaqueca e poder tomar um Tilenol, ou a impressionante velocidade com que essa vacina contra a Covid foi produzida. E esse pragmatismo é de fato um peso que pesa para o lado da ciência. Mas, e aí a gente tem que fazer o balanço aqui, né? É que, como a gente viu no começo, nem todas as proposições de que são discutidas em torno da questão da Covid, elas são proposições necessariamente científicas, né? Existem outros fatores muito importantes. Por exemplo, quando a gente afirma assim, olha, o isolamento social é comprovadamente científico, uma estratégia comprovadamente científica para lidar com a Covid-19. Ela reduz o contágio.
Então, eu estou fazendo duas afirmações em uma aí. Primeiro, eu estou dizendo que essa é uma estratégia, porque de fato ela impede a proliferação do vírus, mas eu estou dizendo que ela é a melhor estratégia. Mas aí eu posso perguntar, melhor para quem? Veja, uma pessoa que ela precisa trabalhar todos os dias, que ela tem que sustentar a família dela, talvez não seja a melhor estratégia. Eu não estou questionando se é ou não é, eu estou dizendo que são introduzidas introduzida uma complexidade nessa questão que não diz respeito simplesmente ao pragmatismo da ciência ou argumentos científicos ou coisas do tipo. Só que elas são tratadas como coisas únicas. Então, o Bolsonaro ele é irracional da mesma forma por não aceitar evidências científicas e, ao mesmo tempo, por defender que o lockdown não é a melhor estratégia. Só que são duas proposições distintas aí. E, além disso, eu diria que o pragmatismo, sim, ele traz um respaldo da ciência, mas a pergunta lá, e você tem razão na ideia de que, no momento, principalmente no momento de pandemia, a consideração do pragmatismo ela é mais importante do que todas as outras coisas, e veja, essa palestra não é uma crítica a esse pragmatismo, coisa do tipo, é uma palestra do SCA para a gente entender essas questões, mas existe uma diferença entre pragmatismo e verdade, que é a ideia do que o Thomas Kuhn levanta no famoso livro dele, A Estrutura das Revoluções Científicas, o próprio Kaine, lá, aquele livro lá, O Palavra e Objeto, diz que, olha, sim, nenhum deles está negando que a ciência é útil, utilíssima. O problema é, será que ela nos fornece verdade sobre o mundo? Até que ponto ela nos fornece verdade? E veja, por que esse argumento é interessante? Porque o argumento social não gira simplesmente a ciência é útil. Não, a pessoa ela afirma com toda a letra que quem não raciocina cientificamente é irracional. Então a questão não diz respeito simplesmente ao mero pragmatismo, tá entendendo? O pragmatismo é importante, concluindo minha fala, mas ele é apenas uma questão pequena que, em relação à Covid, é uma coisa que ela é enfatizada, mas ela é uma questão, entre outras coisas que podem ser discutidas a respeito do papel social da ciência, do que é a ciência e assim por diante. Espero que eu tenha me feito entender, Jerry, mais ou menos aí, pelo menos. Sim, eu consegui entender. É porque, assim, a minha questão é que eu consigo fazer a diferença entre a grande questão ciência versus religião, que é uma questão muito antiga, centenária, sei lá, talvez desde Darwin e talvez um pouco antes essa questão está aí, e a reflexão a partir de um caso mais pontual que é essa pandemia, porque pensando que em algum momento essa pandemia ela vai acabar e a gente vai ter uma resposta e uma resolução, assim penso eu, né? Quero pensar dessa forma. Mas a questão ciência versus religião ela vai continuar. E me parece que vai continuar de uma maneira um tanto quanto permanente, no sentido de que você tem coisas como um total divórcio da produção do conhecimento e de uma fé ou de uma compreensão de mundo um pouco mais metafísica, e a ciência meio que se apartou dela, se divorciou dela, e desde então o mainstream considera que uma coisa é a sua religião, que você vive de forma privada, e outra coisa é a produção de conhecimento. Sim, existem pessoas que tentam conciliar isso, mas me parece que é uma questão que vai ficar aí durante um bom tempo. E eu acho que, às vezes, que a gente tem que lidar com ela. Apesar de que eu acho que existem formas mais, digamos, interessantes de tentar fazer uma conciliação. Por exemplo, não sei quanto aqui conhecem o lema da Universidade de Oxford, que, inclusive, produziu uma vacina que está sendo usada. Alguém conhece o lema da Universidade de Oxford? Alguém conhece? Tá, eu vou dizer para vocês. Em latim. Dominus Illuminatio Mia. Esse é o meu latim bastante enferrujado. Que basicamente o Senhor é a minha luz. Então é interessante a gente pensar que numa universidade como Oxford, totalmente secularizada, ou talvez não totalmente assim,
você tenha um lema como esse. Então, eu acho que, no final das contas, existe a discussão de pressupostos. Eu sempre que estou conversando com um dos meus professores ateus ou agnósticos, eu sempre parto do princípio que ele não tem os mesmos pressupostos que eu, a gente não está em lugares semelhantes. Então, certas discussões, elas se tornam muito contraproducentes, porque ele se vale de um pressuposto que eu não tenho, então, às vezes, a nossa conversa não chega a lugar nenhum. Por isso que, às vezes, em alguns momentos, eu parto para esse pragmatismo de, bem, se a gente não está concordando aqui, ao menos a gente vai optar por aquilo que vai nos trazer algum benefício imediato, do que ficar discutindo e, sei lá, cair num certo obscurantismo. Então, eu faço essa divisão entre essa discussão mais geral e essa situação mais pontual de uma pandemia em que às vezes faz mais sentido partir para um utilitarismo que, diga-se de passagem, vai salvar vidas, e aí depois a gente retoma a velha discussão que nunca acaba de é possível conciliar a fé e a ciência, Deus existe, não existe, materialismo versus não materialismo. Foi por aí que eu motivei a minha pergunta, ok? Mas, enfim, muito obrigado pela sua resposta. Entendi. Não, eu concordo contigo em parte, eu só acho que eu acho que tu tá certo nessa questão do momento que a gente está vivendo, de usar um certo pragmatismo. Eu só não concordo que essas questões elas possam ser totalmente separadas, sabe? Essa ideia assim, a gente por hora opera só o pragmatismo e mais tarde a gente volta às questões filosóficas, né? Eu acho que a forma como a gente opera na hora pragmática, ela influencia muito o debate público lá na frente. Apesar de, sim, eu concordar que a ênfase no pragmatismo nesse momento deve ser dominante. Eu tenho um comentário muito breve, tipo, muito breve mesmo. Essa é uma questão que eu até fiquei curiosa, é que, assim, na UNB, né, eu tô fazendo fisioterapia, aprendi através de uma professora como funcionou toda essa questão da cloroquina. E não foi uma coisa inventada do nada, tipo, vamos inventar um remédio para poder falar que é a cura, entendeu? Não. Mas é claro que é errado falar que é a cura, é errado dizer que funciona se não teve testes eficazes nessa questão. Então, não tem, né, enfim. Mas que, assim, foram feitos testes em células eucarióticas, eu não lembro se foi em células humanas ou em algum mamífero, mas foram feitos testes em células eucarióticas. E o mecanismo, quando você vê o mecanismo, você fica pensando, caraca, dá muita esperança. Você realmente começa a acreditar, nossa, isso poderia muito funcionar. Porque o mecanismo, a cloroquina, ela bloqueia a cápsula do vírus. E quando ela bloqueia, o vírus não pode se multiplicar e ele não pode jogar as toxinas dele no corpo. Então, ela totalmente impede, no mecanismo, ela impede o vírus de infectar uma pessoa, tipo, no mecanismo, em célula eucariota, entendeu? Só que deve ter algumas outras questões também no corpo humano que pode impedir esse processo de realmente acontecer e de realmente ser eficaz, entendeu? Que não foi descoberto ainda. Fora que existe mais um problema, que a cloroquina só impede essa cápsula em um tipo de penetração do vírus. Só que o vírus tem 2 tipos de penetração. No outro tipo de penetração, ela nem age, entendeu? Enfim, então são muitas coisas complexas, mas eu queria deixar claro que não foi algo do nada que surgiu esse negócio da cloroquina. Vamos inventar um remédio e fingir que funciona. Não foi isso, entendeu? Tem um mecanismo que faz a gente acreditar que poderia funcionar, entendeu? Não, sim, e já tem até artigo sobre isso, né? A ideia é que nem tudo que funciona in vitro, né? Ou in vitro não, né? Mas em laboratório é a mesma aplicação, né? Com certeza o experimento no laboratório ele é uma etapa no processo de identificar se um medicamento funciona ou não, mas tem todo um outro processo que envolve a ideia do teste do duplo cego, do uso de placebos, do teste em seres humanos, que confirmam ou não a experiência no laboratório, né? E por isso que os estudos que saíram até aqui nos jornais mais conceituados disseram que ela pode até funcionar em laboratório, mas quando você parte para o uso na prática, ela não funciona. E obviamente que não foi aleatoriamente, né? Não disse assim, vamos usar um remédio, vamos usar Tilenol para tratar Covid de uma hora para outra. Mas o que é interessante aí, Gabi, nessa tua fala, é que talvez daqui a algum dia na frente
a gente descubra, com estudos mais sofisticados, mais finos, que a cloroquina funcione, né? Funcionava para a Covid num momento de mais calma, né? Mas isso é interessante, agora junto à tua fala com o do Jared, é que nesse momento de velocidade, de pragmatismo, a comunidade científica bateu o martelo, de uma maneira geral. Óbvio que há dissidentes, sempre, em tudo, é um fenômeno humano haver dissidente nas coisas, de que não funciona. Então, por hora, e assim que a ciência funciona, uma hora afirmações elas são feitas, mas elas podem ser desprovadas lá na frente, mas por hora as melhores evidências apontam, com apoio o respaldo da comunidade, de que não é um remédio eficaz. Então, ficar discutindo também se funciona ou não, talvez a gente descubra até que funcione no futuro, mas são as melhores evidências, é a coisa mais provável que a gente tem hoje, é que não funciona. É aí que a ideia do pragmatismo que ele trouxe é interessante. Eu acho que a gente acaba esquecendo que a ciência não é como a magia ou a alquimia, ela não acontece a toque de caixa, no sentido, vamos fazer isso com um prazo. E é por isso que o exemplo do Covid não é muito bom, porque ele requer uma urgência do exercício de você produzir conhecimento. Então, sim, talvez daqui décadas a gente descubra que a cloroquina tem alguma aplicação